meu nome, né, Maria Lúcia Malar. Eu nasci em Pirapora, no norte de Minas. Estudei nessa escola dos anos de 1962 a 66. Tenho 82 anos, 3 filhos e 5 netos. Sou arquiteta, né? Obviamente, formado por essa escola. Eu comecei a trabalhar na UFMG em 1969, como arquiteta. Naquela época, a UFMG contratava arquitetos no regime CLT, né? Não sei se chamava assim, mas era o equivalente na época, para trabalhar, foi contratada para trabalhar nos projetos que estavam em andamento. No caso específico, o ICB, Instituto de Ciências Biológicas. Já tinha um anteprojeto, o meu papel era estudar uma outra solução, porque a solução que eles tinham lá ainda não tinha sido aprovada pelo Instituto. Então, eu comecei a trabalhar lá sob a supervisão do arquiteto Alípio Castelo Branco, recentemente falecido, também ajudada por colegas mais velhos, meus contemporâneos aqui na escola, mas já tinham se formado, o Márcio Pinto de Barros, o Ilha Abdala, o Silas Raposo. Depois eu trabalhei em outros projetos da universidade, em quase todos, a bem da verdade, porque foi uma época de grande produção, né? Eu trabalhei no projeto da Fafiche, da Letras, no complexo ali do ISEX, e mais tarde, já como coordenadora de equipe, na década de 90, eu coordenei a equipe que elaborou os projetos do programa Campus 2000, que esse programa resultou na construção da Faculdade de Ciências Econômicas e no complexo da Engenharia, na Faculdade de Farmácia, nos anexos da Belas Artes, nos anexos do IGC, enfim, todas aquelas construções lá do campus, eu tive a sorte de participar de todas as fases. O campus era um deserto, só tinha o prédio da reitoria e uns pavilhões antigos do ISEX e um pavilhão antigo da Faculdade de Educação. Era um cerrado absolutamente devastado, terraplanado, para a implantação dos arruamentos, né? Absolutamente nada, era uma paisagem desértica. Tinha um engenheiro agrônomo que trabalhava lá na tentativa de recuperação da paisagem, o professor Camilo. Aí ele que recuperou aquilo que tem lá, foi tudo reflorestado, né? Ou regenerado naturalmente durante o tempo, etc. Aí ficou hoje quase que uma ilha de vegetação naquela região, né? Tinha o bairro São Luís, que era um bairro de classe média alta, com algumas residências de luxo, entre a Lagoa da Pampulha e o campus, e tinha aquele outro bairro, que agora eu me esqueço o nome, São Francisco, eu acho, que eram galpões industriais, era o mesmo tipo de ocupação que é hoje, né? Tinha uma pérola ali, que era a Igreja de São Francisco, projeto Niemeyer, que foi demolida para a construção daquele viaduto. Muito pouca gente sabe disso. Era uma igrejinha maravilhosa que tinha ali. Era isso, o resto era campo, né? O Juscelino tinha contratado um escritório para fazer o projeto do campus, um escritório, não sei se do Rio ou de São Paulo, que tinha apresentado uma proposta neoclássica para o campus. E o Instituto de Arquitetos do Brasil, IABMG, liderados pelo arquiteto que fez esse projeto da escola, o Eduardo Guimarães, se rebelou contra aquela proposta, combateu aquela proposta
E acabou que a falta de dinheiro para construir pesou do lado dos arquitetos e conseguiram, então, arquivar aquele projeto antigo e o Eduardo Guimarães assumiu a coordenação da equipe e propôs um projeto modernista, mas aquele tipo de projeto arrasa quarteirão, né? Edificação vertical, padronizada, ocupando o espaço territorial todo, o prédio da reitoria como um marco, né? Uma ocupação territorial muito típica do modernismo. Você tem um marco e ter o resto, né? E o resto era pavoroso. Eram blocos assim absolutamente insossos, né? E que ocupava tudo, não deixava muito naquela linha do modernismo de ocupar tudo com concreto, né? Ocupava tudo, não deixava jardim, não deixava nada. Pouco antes de eu entrar, foi feito um novo plano diretor, em 67, 68, e nesse plano diretor, nesse novo plano diretor, foi feito o arruamento que tem hoje, né? Foi desprezada aquela ocupação em blocos que o Eduardo tinha feito e foi pensada a ocupação modular. Quando eu entrei, já tinha a proposta da rede modular contínua e o pessoal já estava trabalhando na concepção dos módulos. O interessante é que tinha espírito de equipe, né, de trabalho colaborativo. Não prevalecia a autoria, como no caso do Eduardo, era assim, Eduardo Guimarães, autor do projeto do campus. Já na nossa época, sob a coordenação do Alípio, já se falava em equipe de planejamento físico do campus. Nós discutimos e resolvíamos as soluções da infraestrutura física, principalmente os modos estruturais, e depois os arquitetos compunham nos seus projetos com o mesmo sistema estrutural. Então, porque não dava para a equipe ficar sempre no mesmo projeto, porque a gente fazia um anteprojeto, projeto, compatibilização, coordenação dos projetos complementares, e fazia o processo todo. Era uma experiência muito rica e a gente tinha que aprender muito das outras disciplinas para poder entender, né? Porque eram projetos complexos, de laboratórios, mas uma época muito rica. Existia uma preocupação muito grande com a recuperação ambiental do sítio, né? As discussões sobre a relação do campus com a cidade, aumentar a interação do campo com a cidade, a própria concepção do sistema básico fala muito nisso, dar ao campus qualidade de vida urbana. Essa frase era presente em quase todos os documentos. Hoje, talvez a questão se inverter, seria dar à vida urbana a qualidade do campus, porque ele adquiriu uma qualidade física espacial assim, muito maior do que seu entorno, embora seja um entorno rico, né? De classe média alta, indústrias. Esse processo de projeto do campus, esse cuidado que a UFMG teve com o campus, acabou repercutindo na cidade, né, através de uma preocupação maior com a questão ambiental, com a questão das áreas verdes, com a questão da verticalização. A palavra de ordem, na época, era a universidade das interações, das trocas, da implantação da interdisciplinaridade, da convivência, da tolerância. Muito do espírito da UFMG se formou nesse tipo de discussão, porque as unidades aproveitavam o momento de ida para o campus para se rediscutirem, se redepartamentalizarem, se reorganizarem. Então, não era uma simples transferência de local, era também uma nova proposta didático-pedagógica. Isso
eu acho que foi muito relevante para o UFMG, principalmente para a pesquisa, né? Essa aproximação, essa interação entre os grupos de pesquisa. O campus sempre se preocupou com esse tipo de discussão e os projetos não eram feitos assim sob encomenda, eram feitos com a participação intensa dos professores, né? Os pesquisadores, eles sempre estavam lá acompanhando, vendo o que a gente estava fazendo e opinando, e, enfim, uma participação muito ativa que nos cobrava muito e, portanto, enriquecia muito as soluções, né? Isso fazia com que os usuários tivessem uma identificação muito grande com os espaços, porque estava ali todas as coisas que eles tinham reivindicado, do jeito que eles queriam, e com isso os arquitetos tinham que abrir mão, às vezes, de alguma postura mais impositiva, mais autoritária, mais esteticista, mais determinista. Então, foi um aprendizado assim, muito importante de como trabalhar com o usuário sem se subordinar também à tirania do usuário, né? O usuário pede para você falar do jeito que ele quer e não precisa de arquiteto. Então, esse equilíbrio, né, entre o que a gente tinha a oferecer e as demandas que eles colocavam, eu acho que foi muito frutífero. Tanto que, quando a gente reformulou o plano diretor, nós fizemos uma avaliação da percepção dos usuários sobre o espaço do campus, o que eles achavam. Eles achavam tudo muito bom e não queriam que mudasse significativamente, eles não queriam que verticalizasse, eles queriam manter os afastamentos, eles queriam manter os jardins internos. E, obviamente, todo mundo critica muito, no sentido de querer mais e melhor, né? Mas na hora, assim, de mas mudar como? Não, nós queremos que melhore, mas não queremos que mude. O que eu acho que deve ser mantido, deveria ser mantido, foram exatamente as inovações ambientais, né? Mais jardins, mais espaços internos, mais corredores abertos, mais pilotis, as edificações voltadas para o interior, para a qualidade do interior. Qualquer prédio do campus dessa época, você acha o prédio muito bom por dentro e nem tanto assim por fora. Essa qualidade ambiental permeando a arquitetura é um projeto bem-sucedido nesse sentido, né? Porque o Campus 2000 já trabalha uma arquitetura pavilionar, diferente da arquitetura modulada, mas preserva essa qualidade dos espaços abertos, das varandas, das circulações amplas e da generosidade, de uma maneira geral, dos espaços de convivência, as áreas verdes em volta, dos afastamentos. Então, isso que, né, os alunos aproveitam, os gramados externos, se reúnem, os professores também. São essas questões mais da interação entre as pessoas, os lugares e da edificação, ajudando a estruturar lugares bons de habitar, né? Poderia ser mantido e não se perder, porque a tendência é meio que otimizar, que é muito relativo, otimizar a ocupação do espaço, quer dizer, construir o máximo possível. Isso, no campus, acho que não seria bem aceito. O que, infelizmente, prejudicou um pouco e fez com que segmentos mais utilitaristas assim prevalecessem em alguns casos foi a questão de segurança, que é real. Todos os prédios começaram a querer se cercar e isso acabava com pilotice. Essa questão de segurança tem que ser analisada e tem que ser considerada, e é séria, porque são equipamentos muito caros, é muito difícil conseguir, o dinheiro é muito curto para pesquisa. Então, você não pode brincar com isso. A questão de segurança tem sido uma preocupação grande, que ela entre destruindo a qualidade ambiental, né? O argumento de alguns professores que
e não se importam muito com a qualidade ambiental, que são minoria, mas acaba prevalecendo, assim, já que vai ter que fechar, vamos ocupar. Então, de ir ocupando cada vez mais os pilotis, acabando com os pilotis, com isso acaba com os percursos, com a permeabilidade, com a liberdade no solo. Então, são desafios que precisam ser enfrentados, sem dúvida. Eu acho que cada coisa no seu lugar, sabe? A universidade é uma universidade. Ela não é a cidade, ela não substitui a cidade. Tem esse negócio que a universidade inserida na cidade, olha, é ótima a escola de arquitetura aqui inserida aqui, é uma maravilha, mas tem coisas que ela fica prejudicada. Ela não pode expandir, fica muito isolada das outras em termos de conhecimento. Agora, a cidade está lá, a cidade está na Zona Norte, a cidade não está aqui mais. Olhe para o mapa de Belo Horizonte e vê quem está deslocado da cidade é a escola de arquitetura, não é o campus. O campus está perfeitamente inserido na área mais populosa da cidade. Aqui é extremo sul, quase chegando na Serra do Curral. É só olhar no mapa que vê isso claramente. A escola é isolada da cidade como a gente entende. Seria aí mais isolada ainda se não tivesse o aglomerado da Serra aqui pertinho. Lá não, tem muito mais sociedade, inclusive indústrias, e essa interface com o setor produtivo é até mais fácil lá. Agora, a universidade ela deve se abrir para a sociedade. Assim, a sociedade tem direito de estudar lá, né? Tem direito de frequentar nesse sentido, ela como universidade. Não adianta ter uma barreira social enorme para entrar na universidade, falar a universidade é aberta, o campus todo mundo pode entrar. Não, não é assim, o campus não precisa todo mundo entrar. Todo mundo precisa entrar na universidade, ser aluno da universidade, frequentar, ter curso de educação continuada, formação de adulto. Antigamente tinha curso de mestre de obras, hoje não tem mais. Ensino de segundo grau na universidade está muito empacotado no colégio técnico, poderia ter uma permeabilidade maior. Enfim, ela poderia abrir mais as portas para conhecimento. Nós poderíamos ter cursos de extensão gratuitos. É isso que é a interação da universidade com a sociedade. Não é física, é intelectual. Não adianta você chamar no domingo, fazer festinha para um povo que não tem acesso, não entra, não consegue ter nota no Enem, não consegue pagar um curso de especialização, né? Quantos cursos de especialização gratuitos a gente tem? Nenhum. Aqui, essa escola tinha, no passado, o curso de urbanismo, era um curso de especialização que vinha até gente fora fazer, gratuito. Então, eu acho que a universidade deve, sim, se abrir para a sociedade, oferecendo mais cursos. Educação, formação, que é o que ela tem, é o que ela produz, conhecimento. Não é oferecendo espaço, não. Não acho que o espaço é para as coisas que ela tem que fazer. Bem, tem umas questões simbólicas, né? Às vezes, portão, grade, da ideia que é fechado. Mas imagina uma universidade toda murada, toda... mas que o acesso aos cursos é só a pessoa chegar lá, se eu quero fazer e escrever. O que é que você ia preferir? Né? Que ela fosse aberta, se pudesse ir lá passear, mas usufruir dela no que ela tem de melhor, que é o conhecimento, você não pode. Só pode ir lá passear. Aí isso não me interessa, não. Eu acho que o bom é que a universidade se abra para que o conhecimento que ela gera seja usufruído por todo mundo. Como eu não acredito em futurologia, eu acho que a gente muda o presente, vai mudando. As pessoas é que mudam as coisas, né? Então, é a nova maneira das pessoas olhar essa relação do conhecimento com a vida. Eu acho que muita coisa vai mudar por causa de tecnologia e instrumentos não mudam a cabeça, mas mudam a maneira de fazer as coisas, né? Essa ideia assim de eu sei, você aprende.
essa ideia já não está colando mais hoje em dia. Eu não vejo mais o professor como uma pessoa lá na frente falando as coisas que ele sabe, os alunos aprendendo, as aulas de história, as aulas de cálculo. Os estudantes já não veem mais sentido em ouvir coisas que eles podem ouvir outra hora, em outro lugar, porque a inteligência artificial faz isso muito melhor, sabe muito mais. Ela tem à disposição dela o banco de dados do mundo inteiro. Vai prevalecer a criatividade, é o que a gente vê. Sempre foi assim, não é que vai mudar o mundo por causa disso. Sempre vai prevalecer quem inventa, quem cria, né? E se a universidade for capaz de criar, de inventar, ela vai ver como é que ela vai lidar com isso, né? Tinha professor que proibia o aluno a fazer o projeto no computador, a desenhar CAD 2D, porque ele tinha que desenhar na prancheta, que aquilo era um absurdo. Desenhar no computador era muito fácil. Você está formando o quê? Desenhista ou você está formando arquiteto? Você está formando a pessoa para repetir ou para criar? É isso que eu acho que a universidade vai ser transformada, querendo ou não. A universidade sempre é vanguarda, porque, felizmente, sempre prevalecem as boas ideias. O obscurantismo ele tem vida curta. Ele pode dominar alguns anos, mas as pessoas começam a pera lá. Nós estamos ficando para trás, não é bem assim. Né? E vai se rebelando e vai formulando outras soluções. Nós temos que assegurar uma certa democracia. Estou falando em igualdade de oportunidades. Assegurando a igualdade de oportunidades a todos, se assegura que o próprio ambiente faça as transformações que ele precisa. As pessoas têm muito medo, às vezes, de conflitos, de confrontos, mas se não houver conflito e confronto, você não progride. A única coisa que eu acho perigosa é uma palavrinha curta, perigosíssima, que chama consenso. A universidade vive o consenso. Não, então está caminhando para morrer. Ela tem que viver o debate, o confronto, o conflito, obviamente civilizado, né? A internet ela traz um benefício absurdo no conhecimento assente, não na geração de novo conhecimento. Agora, o convívio, o contato, isso é fundamental. Reunião, por exemplo, online, não presencial, não tem a mesma dinâmica. O corpo fala, né? Tem uma linguagem gestual, aí o olhar, para onde que você vira a cabeça, para onde você presta atenção, você não vê online. Quer debater, vai debater, mas vamos debater cara a cara, presencialmente, um espaço que as pessoas possam se manifestar, aprender, criticar, brigar, fazer as pazes.